falando sobre curva de aprendizagem e a importância disso. Eu ouvi esse termo num curso que eu estava fazendo sobre uma outra coisa que não tem nada a ver com a educação física, era uma coisa mais pessoal, ligada a finanças. Eu estava aprendendo a organizar a minha vida financeira e eu ouvi isso, né? O cara me ensinou algumas coisas e o meu grupo ansioso para entender aquilo, ele falou: calma, gente, respeitem a sua curva de aprendizagem. E aí isso ficou na minha cabeça e eu fui procurar um pouquinho sobre isso. E eu entendi que a curva de aprendizagem é um insight que eles deixam para a gente, é que conforme a repetição daquilo que você se propõe a fazer, a sua capacidade de evolução é aumentada naturalmente. Então isso é uma curva de aprendizagem, né? E vai chegar num ponto que vai ficar difícil de novo. Mas é difícil, fica fácil e depois fica mais difícil de você reter informação. Isso é natural, é o ser humano. Todos nós temos essa dificuldade. Então é importante que você entenda e respeite isso no seu processo. E aí eu te falo que isso também acontece na jornada de emagrecimento da gente, né? As pessoas, elas estão ansiosas por perder peso, por mudar a sua realidade, né, na balança, só que elas não estão dispostas a entender que existe um processo para que isso aconteça. E eu sempre falo nos meus vídeos para as pessoas que eu dou mentoria de emagrecimento, é que elas têm que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, entenda o processo, que ele tem dificuldade, mas que com a repetição isso vai ficando cada vez mais fácil, até que chega um ponto também que fica difícil de você evoluir daquilo, ou de reter novas informações. Mas é difícil, mas não é impossível. Sempre vai ter alguma coisa que você vai poder agregar no teu projeto que vai potencializar a tua jornada de emagrecimento, né? Então, é isso. As pessoas ficam ansiosas, desesperadas para emagrecer, mas não entendem o processo de aprendizado. E é aí que está o erro. É aí que muita gente abandona o projeto de emagrecimento. Eu tenho uma cliente que eu atendo e que a gente, no decorrer da nossa mentoria, eu fui entender que ela abandonou o projeto algumas vezes por falta de conhecimento e de entender que para aprender tem uma curva. Existe uma fase difícil, que com a repetição vai ficando mais fácil, e é onde você começa a ter resultado. O que acontecia? Quando ela encontrava dificuldade nesse processo, ela abandonava o projeto. E aí, sei lá, primeira semana, ela emagreceu absurdamente 5 quilos. Só que ela não entendeu que ela diminuiu a ingesta de carboidrato, né? Que os níveis de insulina dela diminuíram. E se ela diminui o nível de insulina, ela retém menos sódio. Se ela retém menos sódio, ela elimina a água. Então essa perda de peso, na verdade, está muito mais ligado ao desinchaço, né? Ou a eliminação de excesso de líquido do teu organismo. Porque aconteceu um processo onde você diminuiu a ingesta de carboidrato, né? Foi para um low carb normalmente, você diminui o nível de insulina, retém menos sódio, retém menos água, quer dizer, você emagrece. Ou melhor, você perde peso. E de imediato é água. E aí, depois, fica difícil. E não é que fica difícil, é a falta de conhecimento do processo. Por isso que as pessoas abandonam o processo, porque não entendem o que acontece. E a minha função aqui é te mostrar que esse processo, como tudo na vida, existe uma curva de aprendizagem, inclusive para o teu corpo. Quando você começa a mudar a realidade dele com o que você come, ele começa a se reeducar. E aí tem uma aprendizagem para ele mudar tudo aquilo também. Ele fala, opa, fulano está mudando a sua rotina alimentar. Eu vou começar a mudar a minha realidade também, fisiológica aqui. E aí a pessoa perde 5 quilos na primeira semana e depois fica mais difícil, é claro, porque a primeira semana foi um ajuste metabólico, né? Menos insulina, menos sódio, menos água. E aí a gordura vem depois, a perda de peso vem nessa sequência, mas não com essa velocidade que você perdeu aquele excesso de água que você tinha, por estar com um nível de carboidrato muito alto no teu organismo, né? Então, muita gente não se submete ao aprendizado ou à curva de aprendizagem e abandona o projeto. E a minha missão aqui, não só com esse vídeo, mas no VIP 10 também, que a gente faz os encontros de mentoria, é ensinar você a entender o processo para você não desistir.
e entender que com a curva de aprendizagem você vai ter uma dificuldade que é natural de quando você inicia qualquer coisa que você vai fazer, que você escolhe um novo hábito, mas que com a repetição daquilo, a sua capacidade vai ser aumentada, a sua capacidade de ter resultados vai ser aumentada de acordo com o processo, ou no decorrer desse processo. Então entenda, ao invés de sofrer, ao invés de abandonar, permita-se aprender novas coisas. Permita-se entender que existe uma curva de aprendizagem para tudo na vida. E para o emagrecimento não é diferente. Então tá aí, fica a dica. Essa dica eu acho que é uma dica bastante relevante. Se fez sentido para você também, experimente fazer, experimente entender primeiro, para que você não abandone o processo. Quando você entende, você aprofunda o conhecimento, vai entender sobre o sono, sobre intestino, sobre hidratação, sobre alimentar-se melhor, sobre treinar, você vai entender que uma coisa potencializa a outra e que uma coisa dessas 6 que eu falei não basta. Né? Só dormir bem, só treinar, só comer. A ideia é que você construa tudo isso nessa sua curva de aprendizagem. Permita-se mudar e que o conhecimento vai chegar até você também. Quando você se abre para a mudança, muita coisa naturalmente chega até você, inclusive esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, é porque de alguma forma você se permitiu ou está num projeto de emagrecimento, de mudança, de aprendizado e chegou até você essa informação, tá? Espero que seja relevante para você, que faça sentido para você e se fez e foi relevante, passa adiante, passa para um amigo, para uma amiga, para o marido, para a esposa, para pessoas que estão num projeto de emagrecimento e estão passando por essa dificuldade de abandonar o projeto no meio do caminho, por falta de conhecimento e por falta de entendimento de coisas importantes para você e para a tua jornada.